Hoje nós vamos conversar sobre a igreja medieval. Muito importante lembrar que essa igreja que nós estamos falando aqui é a igreja da Europa Ocidental durante a Idade Média, ou seja, é a igreja católica. Na Europa desse período medieval, só existia como igreja cristã a igreja católica. Muita gente costuma afirmar que a igreja medieval era uma grande potência, era uma instituição poderosa durante a Idade Média. Realmente, ela foi uma instituição poderosa, ela foi uma grande senhora feudal. Porém, isso só acontece a partir do século XI. Ao longo da Alta Idade Média, esse poder da igreja foi se constituindo vagarosamente num processo histórico. E nós vamos ver como que isso aconteceu. Como que o cristianismo saiu de uma religião perseguida para uma grande potência. No início do cristianismo, essa religiosidade ela era perseguida pelos romanos. Por quê? Com a morte de Jesus, os seus apóstolos, os seus discípulos, se espalharam por todo o território do Império Romano, divulgando os seus ensinamentos. No início, os romanos não se importaram com o cristianismo porque eles julgaram que era uma simples seita judaica. Porém, essa religiosidade começou a se espalhar entre as pessoas mais humildes, entre as pessoas mais pobres, justamente porque defendia que essas pessoas teriam o reino dos céus. Com isso, os romanos passaram a perseguir o cristianismo. Muitos cristãos eram queimados vivos em praças públicas, eram crucificados, eram colocados em arenas para serem devorados por feras ou mortos por gladiadores, para entreter o público. Esses mortos no início do cristianismo são chamados de mártires do cristianismo. Mesmo com a perseguição e mesmo com tanta matança, o cristianismo se alastrou ainda mais, até chegar ao momento que pessoas ricas e influentes dentro do Império Romano estavam se convertendo a essa religião. No século IV depois de Cristo, o Império Romano já estava em plena decadência, em plena desagregação. As fronteiras estavam sendo atacadas por povos inimigos, as conquistas territoriais tinham terminado, o número de escravos estava diminuindo cada vez mais e o tamanho do exército também já havia diminuído, dificultando a defesa das fronteiras romanas. Por conta disso, as diversas províncias do Império Romano começaram também a se revoltar, porque elas não tinham mais a proteção de Roma. A famosa Pax Romana já não existia. Cada pedaço do Império Romano tinha sua própria cultura, a sua própria língua, o seu próprio jeito de ser. E como agora Roma não mais os protegia, estavam surgindo revoltas internas. O imperador Constantino percebeu que o único elemento de coesão, o único elemento de união desse império era justamente essa religião cristã que tinha crescido tanto a ponto de todo o Império Romano ter muito mais números de cristãos do que de pagãos romanos. Dessa forma, o imperador Constantino fez uma reunião na cidade de Niceia. Essa reunião foi chamada de concílio, porque reuniu todos os chefes das igrejas cristãs das mais importantes cidades do Império Romano. Esses chefes das igrejas cristãs do Império Romano eram chamados de bispos, um nome que até hoje a Igreja Católica mantém. Então, nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, todos esses homens com esse chapeuzinho pontudo branco são os bispos. Dentre esses bispos, aquele que era considerado o mais importante era justamente o bispo de Roma. Por que ele era tão importante? Porque o bispo de Roma, ele era considerado um herdeiro do fundador da Igreja Cristã em Roma, que é o São Pedro. Por isso, esse bispo de Roma acabava tendo um papel de liderança, de proeminência perante os demais bispos. Com o passar do tempo, esse bispo de Roma, ele ganhou um apelido carinhoso que significa pai. Ele passou a ser chamado de Papa. Por que o Concílio de Nicéia foi tão importante? Porque nessa reunião, esses vários bispos cristãos reuniram os escritos considerados sagrados. Eles reuniram os evangelhos e determinaram aqueles que seriam importantes para constituir um Novo Testamento e aqueles que seriam deixados de fora, seriam considerados apócrifos. Então, nesse Concílio de Nicéia, a Bíblia foi organizada. Além disso, eles também escreveram a profissão de fé cristã. Essa profissão de fé é justamente a organização dos dogmas, das crenças católicas. Por causa dessa organização da Igreja Cristã, da Igreja Católica, que foi feita no Concílio de Nicéia, com a ajuda do imperador Constantino, o elemento de coesão do Império Romano foi justamente
a Igreja Católica. Quando os germânicos invadiram o território romano e o Império Romano do Ocidente deixou de existir, com a constituição dos vários reinos germânicos, a única unidade que se manteve foi a Igreja Católica. E os germânicos não falavam latim. Os germânicos, a maioria, não sabia ler e escrever. Por isso, a Igreja Católica teve um importantíssimo papel de manter a cultura, de manter uma estrutura e de manter o idioma latino. O latim se tornou o idioma oficial internacional daquela Europa. Dessa forma, os mantenedores da cultura foram justamente os religiosos. Eles trabalhavam como secretários, como escribas, como copistas desses senhores feudais e desses reis germânicos. Portanto, no início da Idade Média, havia uma tolerância religiosa. Esses padres cristãos aceitavam que os seus novos senhores eram pagãos germânicos e esses senhores feudais pagãos e germânicos aceitavam os cristãos em seu território. Com o passar do tempo, com essa convivência, esses senhores germânicos foram se convertendo ao cristianismo também. E quanto mais pessoas se convertiam ao cristianismo, mais a igreja foi ficando poderosa. Por quê? Porque as pessoas se convertendo ao cristianismo, elas passavam a aceitar a autoridade eclesiástica dos padres. As pessoas, ao se converterem ao cristianismo, elas passavam a acreditar que elas precisavam da absolvição de seus pecados. E essa absolvição dos pecados passa pela confissão com um padre. Portanto, o clero católico tinha a importante função de perdoar os pecados cometidos. As pessoas passaram a aceitar as opiniões, a aceitar a interferência, a aceitar a autoridade do clero. Com isso, surgiu uma profecia medieval que ficou muito famosa. Essa profecia previa que o livro das Revelações, escrito pelo São João Evangelista, mais conhecido como livro do Apocalipse, ocorreria após 1000 anos do Advento, ou seja, após 1000 anos do nascimento de Jesus. Mas a respeito do ano 1000, nós vamos ver no próximo vídeo.